O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 30. Versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre. Versículo 3. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Versículo 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Versículo 5. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Versículo 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Versículo 8. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naftali. Versículo 9. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Versículo 10. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Versículo 11. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Versículo 13. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Asser. Versículo 14. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora dá-me das mandrágoras de teu filho. Versículo 15. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Versículo 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse: a mim possuirás, esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Versículo 17. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho. Versículo 18. Então disse Lia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. Versículo 19. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. Versículo 20. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Versículo 21. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Versículo 23. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Versículo 24. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, e à minha terra. Versículo 26. Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido,
e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Tema: Labão faz um novo pacto com Jacó. Versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Versículo 28. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Versículo 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. Versículo 30. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Versículo 31. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Versículo 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Versículo 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Versículo 34. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Versículo 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. Versículo 36. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tema: a maneira como Jacó se pagou de Labão. Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Versículo 38. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. Versículo 39. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Versículo 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Versículo 42. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. Versículo 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelôs e jumentos. O versículo 43 é o último do capítulo 30 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.